Oi, Aline, boa noite, boa noite. Paola, como vai? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje vamos ter o professor Tiago Minaget. Vai ser um papo sensacional. Vamos falar sobre processo penal e vários assuntos. A Aline já manda para nós o nosso cupom de desconto. Tem desconto hoje, Aline? Tem que ter, hein? Todo dia tem que ter. Legal, Paola. Obrigado. Boa noite, André. Tudo bem, meu caro? Como vai? Espero que todos vocês estejam gostando, estejam curtindo o nosso bate-papo jurídico. Acompanhem diariamente no @TiranBrasil, no @Empório Direito e no meu Instagram, RodriguesLeonardo037, e no dos nossos apoiadores, o ICP, o Instituto Brasileiro de Processo Penal. O cupom é Live Tiran. Para quem está chegando, a Aline já mandou o cupom de hoje. Uma turma boa que está entrando para nos acompanhar hoje. Vamos conversar com o professor Tiago Minaget e mais à frente vou lhes dizer quem nós vamos convidar para amanhã, quem estará conosco aqui amanhã. E em primeira mão eu vou contar para vocês que entraram cedo aqui, que entraram já no primeiro minuto, que nós vamos ter novamente, daqui a algumas semanas, o professor Lênio Streck. Hoje eu já falava com ele, ele vai participar de novo do nosso bate-papo. Vai ser uma alegria muito grande tê-lo aqui. E vamos ter muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas importantes. Estamos tendo hoje, teremos, tivemos e vamos continuar a ter pessoas que certamente estão levando conhecimento para todos vocês. O professor Tiago já entrou, vou esperar ele convidar aqui, chamar, para a gente conectar e começar esse nosso papo. Ei, Gil, tudo bem? Quem não seguir o @TiranBrasil, segue o Tiran Brasil, hein, pessoal? Para vocês estarem acompanhando diariamente a programação. E tenho mais uma coisa. Aline, manda aqui para mim, aqui embaixo, o link para o Fórum Mundial de Direito, primeiro Fórum Mundial de Direito, que a Tiran está fazendo de 15 a 20 de agosto de 2021. O professor Tiago já chamou aqui. Vamos. Opa, agora sim. Perfeito. Manda aí, Aline, sobre o Fórum Mundial. Manda o link aqui embaixo. Valeu, Gil. Obrigado. Vai acompanhando, ajuda a gente a difundir esse projeto, viu? Ajuda a gente aí. Vamos esperar. Tá conectando aqui já, tá, pessoal? É coisa de segundos agora para a gente dar início ao nosso bate-papo. Já, mais para frente, vocês vão mandando eventuais perguntas que tiverem para o professor Tiago. Tenho certeza que ele terá o maior prazer em respondê-los. E temos programação confirmada até 5 de maio, viu? Até 5 de maio temos programação confirmada diariamente aqui, às 19 horas. Aline, não esquece, manda para mim aqui, hein? www Fórum Mundial, para o pessoal acompanhar lá esse projeto também muito bacana que você está fazendo aí com a Tiran. Manda para o pessoal saber. E quem quiser adquirir os livros, hoje a Tiran, mais uma vez, com o desconto Live Tiran. O professor Tiago teve alguma dificuldade aqui, deixa eu tentar novamente, vou chamá-lo. Já, aí, aguardando conexão. Conectando, muito bem, acho que já entrou. Boa noite, professor Tiago, tudo bem? Opa, boa noite, Leonardo, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo jóia, graças a Deus. E por aí? Estamos bem de quarentena? Pois é, né, bicho? Saí de casa só para vir aqui no escritório para fazer a live, porque aqui a gente fica mais tranquilo. Oh, que honra. Obrigado, viu? A gente fica muito feliz com a sua participação. Tenho certeza que eu estou falando em nome da Aline também, de toda a equipe da Tiran. É uma alegria, uma satisfação muito grande ter você aqui conosco para esse bate-papo. Eu sei que onde você vai,
dar palestras. Eu já tive com você aqui em Belo Horizonte, também estivemos rapidamente em Florianópolis. Eu sei que é sucesso garantido. É um homem que leva multidões junto e o pessoal fica encantado. Então, é uma alegria muito grande, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Leonardo. É um prazer poder estar aqui. Fico feliz de você estar tocando esse projeto aí. A Aline merece gente boa do lado dela. Tenho certeza que essa parceria de vocês ainda vai render muitos frutos. Muito bacana. Obrigado pelo convite. Fico feliz e impossível negar um convite seu e da Aline. Nós fizemos. O Jacinto ontem na sua live falou que a gente fez ele até criar um Instagram, ué. Não, o melhor do Jacinto foi quando eu liguei para ele minutos antes, falei assim: ô chefe, tá tudo bem, já tá dominando a arte do Instagram. Ele, porra, tem mais de 1000 convites de amizade aqui, eu não sei o que fazer com isso. Eu falei com ele, falei assim, eu já tinha cantado essa pedra, eu falei, professor, na hora que o senhor entrar no Instagram, vai ter mais de 1000 convites, eu não tenho dúvida disso não. E olha que ele nem entrou. Ele não entrou, foi você que fez para ele. É isso mesmo. Mas, bom, muito obrigado por você estar aqui, de verdade. Eu sei que todo mundo que está acompanhando conhece o professor Tiago. Quem vai assistir a live depois conhece o professor Tiago. Quem estuda processo penal tem que conhecer o professor Tiago. Mas eu gosto de seguir um requisito formal rápido, que é apresentar o currículo do nosso convidado, seja quem for. Então, não é por desconhecimento, é porque para reforçar a envergadura do professor Tiago. Então, pessoal, o professor Tiago tem pós-doutoramento em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado, tem mestrado, especialista também, professor de pós-graduação do ABD Const e tem os seguintes livros pela Tiran, que é o Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição, que foi sua tese de doutorado, salvo engano, e o Petições de Uso Frequente também, que ele coordena. Bom, professor Tiago, mais uma vez, muito obrigado, mesmo, de coração. Espero que você venha logo em Belo Horizonte para que esteja junto dos nossos alunos também. É importante esse contato físico, essa interação. Mas eu já vou lhe passar a bola para a gente começar falando sobre medidas cautelares e daí a gente puxa outros papos à medida que o pessoal perguntar e comentar também. Mas eu queria saber, essas medidas cautelares no nosso direito brasileiro, por que elas foram... e muitas perguntas que eu faço, obviamente, são perguntas provocativas e são perguntas que eu estou tentando como fio condutor para os alunos e para os colegas. Às vezes eu até sei a resposta, mas gosto de fazer a pergunta porque quem escreveu tem que falar sobre o assunto. Por que se cria as medidas cautelares? Quais são suas funções? Elas cumpriram essas funções? Quais as expectativas para ela no futuro? E nesse futuro agora, desse novo direito que vai vir, dessa nova sociedade de era digital e tudo mais. Bom, Leonardo, então, eu costumo dizer que eu acho que é meio que de cada um, né? A gente trabalha melhor de forma provocativa, né? Quando a gente é provocado, a gente flui melhor. E quanto mais vai esquentando o sangue, a gente vai falando, né? Assim, eu já fiz 2 podcasts especificamente sobre prisão preventiva e a lei anticrime. A última live que eu fiz também com o Davi Máscara do Espírito Santo, eu falei sobre esse tema e eu resolvi abordar fazer uma abordagem um pouco diferente para não ficar uma coisa maçante, chata, porque tem muito que se falar sobre medidas cautelares. Na verdade, tem muito que se falar sobre cautelaridade no processo penal. Se você parar para pensar, historicamente, desde quando começamos a estudar, o nosso processo civil começou a ser estruturado para ser o que é hoje, e hoje eu posso garantir para vocês de forma, sem qualquer dúvida, de forma inequívoca, que nós temos um processo civil muito mais estruturado do que um processo penal, mas desde quando ele começou a ser estruturado, o processo penal foi um pouco deixado de lado. Tanto que nós passamos por um período em que a teoria geral do processo, que foi elaborada por processualistas civis, ela foi a grande estrutura, o grande alicerce do nosso processo penal. E daí vieram inúmeros problemas por conta dos objetos e as estruturas que são distintos. O processo civil, o processo penal, trabalha com mecanismos, com direitos, com objetivos completamente distintos. E não tinha como você pegar os mesmos moldes de um processo civil para estruturar um processo penal e esse processo penal para alcançar o objetivo ao qual ele é
qual lhe é atribuído. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Porque se você parar para observar no processo civil, nós, historicamente, tirando agora esse novo período do novo CPC, nós tínhamos 3 tipos de processo. Né? Nós tínhamos o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. Então, nós tínhamos 3 estruturas procedimentais para regular objetos distintos. Processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. Muito bem. E no processo penal nunca foi assim. Pelo próprio, quando a gente fala de cautelaridade no processo penal, daí você já tira uma questão bem interessante, que é: por que nós falamos de medidas cautelares e não falamos de um processo cautelar no processo penal? Por que eu digo isso? Porque se você parar para observar no processo civil, eu sempre faço um paralelo bem simples, bem tosco, que eu costumo dizer, para poder mostrar tamanha falha nessa estrutura. Você tem um carro alienado e você não paga esse financiamento, você tem um processo cautelar autônomo de busca e apreensão. Você tem um procedimento próprio para que se possa expropriar esse patrimônio, seja temporariamente, até a optação do débito, ou seja de forma definitiva. Ou seja, eu tenho um patrimônio, um veículo automotor, que é meu direito, e para que ele seja retirado de mim, mesmo que eu estando inadimplente, eu tenho todo um processo cautelar que é trabalhado pelo crivo do contraditório para que esse patrimônio possa ser retirado de mim. Então não é simples, não é só um pedido e uma decisão, vai lá e retira o patrimônio de mim. Tem um procedimento próprio para isso. E se você parar para observar, por exemplo, numa prisão preventiva, você não tem um procedimento cautelar para que se retire a liberdade da pessoa, para que se restrinja a liberdade da pessoa. Isso é muito louco, porque você pensa o seguinte: se para tirar meu patrimônio eu tenho um processo cautelar, como que para tirar a liberdade eu não preciso de um processo cautelar? Aí você vai dizer o seguinte: mas aí pode inviabilizar. A questão não é inviabilizar, a questão não é pragmatismo, a questão não é praticidade. A questão toda é: qual o nível de proteção dos direitos que nós temos? Então você pode afirmar para mim que um patrimônio ele tem um nível mais elevado de proteção do que a liberdade do ser humano? Porque o que você denota desse contexto é isso. Se para expropriar o patrimônio você tem todo um procedimento sobre o crime contraditório e para expropriar, de forma entre aspas, né, expropriar a liberdade, restringir a liberdade, privar a liberdade, você não tem um procedimento, quer dizer que esse patrimônio ele tem uma proteção muito maior do que a própria liberdade. E aí vem um segundo ponto que decorre disso. Então você tem uma privação da liberdade sem um processo, um procedimento cautelar, mas quando você tenta restabelecer essa liberdade, você precisa passar por um procedimento cautelar, que é um habeas corpus, que tem uma tramitação, que vai passar pelo crivo do contraditório, porque quando você impetra um HC e o relator diga ao MP, isso é contraditório. E a MP vai impugnar, contestar, concordar, não importa. Mas para que haja uma decisão dentro de um procedimento cautelar para restabelecer a liberdade, é respeitado o contraditório e todo um procedimento formal previamente estabelecido. Mas para privar essa liberdade, não é. Então você para pensar o seguinte: nós temos aí um dos principais direitos protegidos pela Constituição, que é a liberdade, e para que ela seja privada, basta um pedido e uma decisão unilateral, sem oitiva da parte afetada, para que ela seja privada. E para você poder restabelecer esse direito, você não consegue também essa praticidade com apenas um pedido e uma decisão para que seja restabelecido. É óbvio que quando você tem uma liminar deferida no habeas corpus, você também acaba passando pela mesma situação. Mas isso é raro. E a questão não é de ser raro, comum, muito ou pouco. A questão toda, que eu acho que é preciso ficar muito claro para a nossa realidade prático-jurídica, teórico-prático-jurídica, é que nós precisamos de regras objetivas, previamente estabelecidas, para que, independentemente do julgador considerado bom ou mal, do advogado considerado experiente ou inexperiente, bom ou não, não importa quem quer que esteja atuando, mas que as pessoas possam entender que as regras postas para aquele caso, para aquela situação, para aquele procedimento, elas existem e devem ser respeitadas. Esse é o ponto. Eu acho que isso a cautelaridade no processo penal, para você começar a desconstruir o que foi construído pela jurisprudência na prática, é partir dessa premissa de que a estrutura cautelar do processo penal ela é precária desde a origem.
ela por si só não se sustenta teoricamente e estruturalmente, porque ela simplesmente está ali solta. Pode observar, se você for, por exemplo, de forma muito rápida, falar sobre prisão preventiva, o que temos na lei sobre prisão preventiva? Nós temos o artigo 312 e 313. Acabou. O resto é o resto. Nós não temos, como é que eu vou dizer, procedimentos para que ela seja privada, níveis de privação, grau de invasão da privação da liberdade ou não. Nós não temos uma estrutura que possa dizer o seguinte, olha, por que eu digo isso? Porque nós tivemos, durante muito tempo, esse desdenho pelo estudo da estrutura do processo penal, e aí, ontem eu falei na live com o professor Jacinto, e eu me socorro dele novamente. O Jacinto fala isso direto. Ele vira para mim e fala assim, Minadia, bota uma coisa na sua cabeça, é necessário a gente revisitar os fundamentos dos fundamentos, senão a gente cai no erro da mesmice e da superficialidade. Se nós não tivermos uma estrutura bem consolidada, você pode ter a melhor legislação do mundo, que ela não vai ser aplicada, porque a estrutura é falha e permite que aqueles alicerces estruturais que você tenta construir, eles vão afundando, eles vão deslizando, eles vão deixando brechas e você não consegue caminhar de forma organizada e estruturada. E isso tudo reflete de forma muito direta na prática. Sabe, Leonardo, eu tenho um dilema na minha vida que eu carrego comigo, e quando eu terminei a graduação, eu sempre quis ser professor. E fui ser professor. Estudo até hoje e eu tenho orgulho de ser professor. Mas eu sou advogado, militante, atuante. E o que eu mais vejo na prática é isso. É essa falta de estrutura, alicerce nas medidas cautelares, porque quando você... Aí eu vou fazer um outro paralelo aqui. Quando vieram as medidas cautelares com a Lei 12.403, antes dela nós tínhamos um paradoxo. Nós tínhamos a liberdade e a prisão preventiva. Eram dois extremos. Isso. Beleza. O que se pensou, né? Na época, não tínhamos rede social, tinha um blog. E aí, nesse blog, na época, até quando eu lancei, eu falei assim, porque esse meu livro, Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição, ele foi melhorado com a minha tese. Ele começou quando eu ainda estava no mestrado, com comentários à Lei 12.403. Depois eu incrementei o estudo no doutorado, e aí ele é o que é hoje, está na quinta edição pela Tirano. Mas na época desse blog, eu cheguei a colocar o seguinte, será que as medidas cautelares realmente alcançarão o objetivo para o qual elas foram criadas? Porque qual era o objetivo da medida cautelar? Nós temos dois extremos, liberdade e prisão, vamos criar um meio termo que é a medida cautelar. Ok. Então, esse era o objetivo da medida cautelar. Mas eu lanço um desafio aqui, que de 100 casos, 1, 2, 3, no máximo 5, você vai ter que, audiência de custódia, o indivíduo sai com liberdade total. Então, o que aconteceu com esses extremos que tínhamos da liberdade com a prisão preventiva? A medida cautelar, que era para ficar no meio, ela chutou a liberdade para bem longe, Exato. E hoje você tem medida cautelar ou prisão preventiva. Exato. É uma coisa surreal. Eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque o exemplo que eu dou quando eu falo de medidas cautelares é exatamente... eu falo que a medida cautelar veio para ser um terceiro, quer dizer, prisão, liberdade e medida cautelar. E hoje nós temos prisão e medida cautelar. Quer dizer. Se você parar para observar, hoje, por exemplo, é necessário jurisprudência, eu particularmente, eu tenho aqui, te mostro, jogo o número aqui, de habeas corpus, em que, na audiência de custódia, simplesmente o juiz considerou a prisão ilegal, relaxou a prisão e, de ofício, aplicou a medida cautelar. Aí você fala assim, peraí, não tem uma estrutura que permita isso. Só que aí vem o que eu, no começo, estava fazendo de introdução. Na verdade, não tem mesmo a estrutura que permita isso. Mas também não tem uma estrutura que impeça isso. Esse é o problema. Quando eu viro para o juiz e falo, tá, mas a estrutura das cautelares não permite esse tipo de situação. E aí eu já tive um juiz que olhou para mim, um desembargador no despacho, quando eu fui despachar com ele, ele fez isso de forma provocativa, ele era o relator da habeas corpus, e de forma provocativa, naquele despacho no gabinete ali, ele falou, tá, doutor, mas o que me impede de que isso possa ser feito? Aí é aquela coisa que você... Puta que pariu, é verdade. Nada te impede. Nada te impede. Por quê? Porque nós não temos a estrutura. Então nós não temos a estrutura. E aí onde você não tem estrutura,
quando a gente fala de linguagem, o Jacinto trabalha muito com a questão da psicanálise. Durante um bom tempo eu li muito Luiz Alberto Vará sobre questões de linguagem. Quando a gente fala do furo de linguagem, o furo de linguagem mais ou menos caracteriza isso, porque você tem algo vazio, essa fala vazia ela é roubada, como ela não tem nada que preenche esse vazio, o que ocupa esse espaço vazio? O uso indevido do poder. Então, quando nós temos um furo de linguagem, quando temos uma falha de estrutura, quando nós não temos um alicerce muito bem arquitetado, o poder se faz presente e é devolvido como uma verdade. E aí, essa verdade como uma verdade. E aí, essa verdade é simplesmente algo completamente falseado, porque ela se sustenta por si só, o poder. E a única coisa que se sustenta por si só é o poder, porque nós não conseguimos, teoricamente, desestabilizar ou desestruturar o uso do poder indevido em uma decisão judicial, porque nós não temos elementos. Volto na falta de estrutura. Eu não posso chegar e dizer o seguinte, olha, isso aí é abuso de poder, é arbitrário, é ilegal, porque eu tenho na legislação que diz isso. O que nós temos? Nós temos lá na Constituição que fala da presunção de inocência. Só que na prática nós sabemos que, devido à falta de uma estruturação concreta do que é o princípio, do que são os mandamentos constitucionais, eles ficam soltos por aí, sendo utilizados para um lado, para um outro, mais ou menos manipulado pelas decisões judiciais. Então, quando você falar presunção de inocência, é muito vago e nós somos culpados disso, Leonardo. Nós, como professores, sabe por quê? Porque nós repetimos durante muito tempo. Quando eu vou falar de contraditório, mas a presunção de inocência é o mesmo exemplo que eu uso. Porque nós, durante muito tempo, em sala de aula, repetimos, reproduzimos que a presunção de inocência não pode ser culpada até o trânsito julgado. Cara, a estrutura da presunção de inocência ela é muito mais abrangente do que só isso. Isso é só um ponto estrutural. O que nos falta é a estruturação da sistemática processual. O que nos falta é igual falar de contraditório. Contraditório não é simplesmente contrapor o que foi dito. Pelo contrário, o contraditório ele é aplicado, ele deve ser respeitado muito antes de algo a ser dito. E não apenas quando após algo é dito. Então, o que nós precisamos parar para pensar é dar 1, 2, 3 passos atrás para que possamos estruturar melhor. Volto no Jacinto. Nós precisamos revisitar os fundamentos dos fundamentos para que possamos construir um alicerce sólido para que a partir daqui possamos caminhar com a estruturação do processo penal sem que esse alicerce falso deixe ruir ou cair ou balançar alguma estrutura, algum pilar. Mas eu quero te fazer uma pergunta enquanto você toma uma água aí também. É importante interromper para você poder beber água. Ai. Só não pode fazer, só não vou falar o que você está bebendo para não falar que eu estou fazendo propaganda. Mas o professor Tiago, primeiro que consideração excepcional essa que você fez, assim, realmente você trouxe argumentos e elementos que a gente tem que refletir, especialmente com esse paralelo com o processo civil, com as cautelares. Eu queria só considerar, quando você disse do habeas corpus, e eu sei que você vai concordar comigo, é por óbvio, é que é muito diferente uma liminar sem contraditório para conceder a liberdade do que hipóteses que restringem a liberdade sem contraditório, por óbvio. Né? Mas o que eu queria te perguntar é assim, por que esses furos de linguagem que você fala sobre eles, né, você trouxe aí de uma forma muito brilhante, por que esses furos de linguagem levam ao julgador sempre decidir, já que há um furo de linguagem, por um caminho mais gravoso, por um caminho sempre de cercear a liberdade? Por que na ausência de regulamentações, o que é aplicado, o que é decidido, é sempre de uma forma mais na linha autoritária do que na linha garantista? Olha só, é bem interessante isso, porque, obviamente, nós teremos várias respostas para isso, dependendo do lugar que cada um ocupe. Por exemplo, você vai pegar um delegado, um promotor, um juiz, vai falar, mas é uma questão muito interessante pelo seguinte, nós temos uma mentalidade do judiciário, onde o judiciário ele se tornou uma instituição que mais restringe do que garante direitos. Para pensar. Né? Você tem um judiciário hoje, ele restringe direitos, ao invés de garantir direitos. Isso tudo, existe uma relação, e eu costumo dizer que existe uma crise de identidade dos órgãos institucionais. Né? Você tem o Ministério Público que quer julgar, que quer decidir,
que quando entra num plenário do júri diz que se o réu, o acusado, fosse inocente, ele não teria sido denunciado, não teria sido pronunciado. Você tem um juiz que muitas vezes ele tende a atuar por conta da sua relação de proximidade com o Ministério Público, tal qual o Ministério Público age. Nós não temos hoje uma separação entre órgão julgador e órgão acusador, porque o dia a dia influencia na atuação de um e de outro. E aí nós ficamos à mercê do bom juiz, do coerente, do incoerente, etc, etc, etc. O que nós precisamos perceber é que toda a estrutura judicial prática, ministerial, Ministério Público prática, ela precisa ser repensada, reavaliada e reconstruída. Muitos falam que é bobeira, que isso é desnecessário, que isso não tem necessidade, mas a posição dos agentes na sala de audiência diz muito. Você quando vai para o fórum, Leonardo, com o teu cliente, quando é feito pregão, você entra pela porta do corredor junto com o teu cliente e senta ao lado dele. Quando o juiz sai do gabinete, ele sai pela porta de dar acesso à parte interna junto com o Ministério Público. Veja, nós já temos dois lados. Nós não temos três lados, né? Essa coisa da imparcialidade do juiz não é imparcialidade do juiz, cara. A gente precisa ter imparcialidade do judiciário, como instituição, como órgão. Nós não precisamos... E aí cria-se mitos do tipo princípio da confiança no juiz natural da causa. Cara, não confia em mim. Eu não confio no juiz, eu não confio em você, mas é óbvio. Eu não quero confiar no ser humano que está ali. Eu quero confiar nas regras do jogo, na legislação e na instituição que vai agir conforme a lei. Esse é o ponto. Nós precisamos reestruturar. Isso tudo tem influência. Como diz o Auri, né? Forma é garantia, né? Exatamente, forma é garantia. Quando você fala que forma é garantia, tudo isso deve ser levado em consideração. E assim, Leonardo, quando você vai em qualquer outro país que tem uma estrutura judicial séria, aqui no país nós temos alguns resquícios em determinados cantos. Rio Grande do Sul tem algumas mudanças com relação a isso, mas em todos os países do mundo, principalmente na América Latina, nós temos o juiz na posição de frente, como eu estou para você, e nós temos o Ministério Público, o advogado, um ao lado do outro. Porque são as partes que devem estar lado a lado. Mas você tem um Ministério Público que não quer abrir mão de sentar ao lado do juiz. Ele não quer abrir mão de olhar de cima para baixo para você e para com o cliente. E você tem um juiz que quer essa posição ao lado. Sabe por quê, Leonardo? Porque se der algum tipo de erro judicial, uma decisão que possa gerar alguma consequência, a responsabilidade é compartilhada. Para pensar. Quando você tem um juiz que só decide de acordo com o Ministério Público, ele, no fundo, é um covarde que ele quer compartilhar a responsabilidade dele com o Ministério Público. Ele não traz para si a sua responsabilidade decisória. Ele quer dizer o seguinte, olha, deu problema, mas o Ministério Público opinou favorável. Isso é a maior covardia que possa existir. É óbvio que toda regra tem sua exceção, e eu te digo, nós hoje estamos à mercê dos coerentes. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um Rubens Casaro, um Marcos Peixoto, um André Nicoliti. Nós temos em São Paulo um Marcelo Semer, um Rodrigo Tellini. Mas e aí? E o restante do Brasil? E o judiciário como um todo? Nós não temos. Nós temos um órgão, uma instituição que se protege, que se blinda, e ela se blinda junto com outro órgão, uma outra instituição, que ficam se protegendo. Esse é o grande ponto. E nós, na advocacia, ficamos o quê? Vulneráveis. Nós ficamos vulneráveis porque nós ficamos enfrentando o exercício do poder. E eu acho que a advocacia precisa ficar muito claro isso para ela, o Leonardo, é que assim, todo funcionário público, de uma forma geral, obviamente que incluindo principalmente juiz, promotor, delegado, eles exercem poder em algum determinado momento, guardada a sua devida proporção. O advogado não. Nós não exercemos poder. O que nós temos é o conhecimento e apego à forma, ao procedimento, à objetividade. Eu brinco que no processo penal o juiz é a autoridade que tem sua parcialidade. Infelizmente, a verdade é essa. O promotor é uma autoridade, o delegado de polícia é uma autoridade, o policial militar que prende é uma autoridade, mas o único que não é autoridade é o advogado. E aí, o professor Jacinto, o professor Afrani falam que é um jogo de 2 contra 1. O professor Geraldo Prado fala isso, é um jogo de 2. Não é um jogo de 2 contra 1, é um jogo de 4, 5 contra 1. Porque se você pegar as autoridades todas que participam da persecução criminal, são todas contra o acusado, e do lado do acusado... Para pensar, Leonardo.
quando eu falo do furo de linguagem que você destacou, e aí pegando o ponto que você abordou, nós temos isso. Nós temos o furo de linguagem, que isso pode ser representado de forma prática pela falta de estruturação legislativa. Esse furo de linguagem é apropriado por aqueles que exercem o poder, e aqueles que exercem o poder, eles vão inserir, vão preencher esse vazio com o quê? Com o poder. Então, a quem é destinado e quem sofre as consequências do uso desse poder? Tanto o acusado como a advocacia. Não é colocar a advocacia como a própria coitada, tadinho, nossa, tadinho do advogado. Não! Isso é uma questão de constatação fática que nós precisamos enfrentar esse problema e tentar equacionar e resolver. Existem muitos problemas ligados à advocacia também, né, Tiago? Assim, vamos não tenho dúvida. Né? Isso não é uma luta de nós, é uma crítica. Eu adoro falar mal da advocacia, do advogado, no bom sentido, porque, assim, é para mostrar que, tipo, eu não sou corporativista. Nós temos inúmeros problemas. Por exemplo, só no Rio de Janeiro são 250 mil inscritos. Porra, não tem como você não ter problema. Mas isso são questões pontuais, como todo órgão, toda instituição também tem. Ponto. Então, isso não pode ser uma justificativa para se rejeitar. E aí, voltando aqui à questão da cautelaridade, Leonardo, o que nós enfrentamos hoje no dia a dia, basicamente, eu queria fazer essa parte da fala um pouco mais prática, o que nós enfrentamos hoje no dia a dia raciocina comigo, se nós não exercemos poder, eu acho que essa primeira parte da fala meio que sustenta o que eu vou falar nessa segunda parte, se nós não exercemos poder, nós precisamos o quê? Nos apegar a algo que possa nos garantir. Onde nós nos apegamos? Onde nós precisamos nos apegar? No ordenamento jurídico, na legislação, na Constituição e assim sucessivamente. Quando nós não temos essa estrutura muito bem consolidada que possa nos alimentar, nos motivar e nos sustentar naquilo que nós estamos argumentando, colocando, pleiteando, etc., nós vamos ter do outro lado o quê? As instituições muito bem estruturadas, com o seu poder sendo exercido na medida em que lhes são inerentes pela legislação. E aí você tem o quê? Uma desproporção absurda, onde a nossa estrutura é falha, danosa, não consegue sustentar, e nós temos uma outra estrutura, que é o exercício do poder, extremamente bem consolidada, muito bem delimitada e muito bem protegida pelo próprio ordenamento jurídico. Então, quando você tem esse desnivelamento, nós que estamos aqui embaixo, não conseguimos alcançar essa parte de cima. E não alcançando essa parte de cima, nós ficamos sempre na mesmice de reclamar, questionar, etc, etc. Bom, isso é um ponto que eu vejo como advogado. Então, eu me sinto de forma desprotegida e desalimentada, vamos colocar aí, criando essa palavra, não alimentada, com legislação suficiente para me fazer sustentar os meus pleitos, dizendo, olha, não pode aplicar essa medida cautelar, olha, não pode aplicar essa prisão preventiva, não pode aplicar essa restrição, etc, etc, que em contrapartida você tem o Judiciário e o Ministério Público com todo o seu poder muito bem estruturado, dizendo, tá, mas eu vou aplicar. E aí você fala o seguinte, não pode. E aí ele fala, eu vou aplicar. Quando você vai se socorrer de algo para te sustentar o seu não pode, você não tem. Você não tem. Você não tem algo que limite esse poder desenfreado. E aqui está o furo da linguagem. Existe esse vácuo. Esse vácuo ele pode ser preenchido pelo ordenamento jurídico, por regras, leis, princípios, ou pelo poder. Se você não preenche com o ordenamento jurídico, regras e princípios, o poder entra. E a partir do momento que ele entra, você fica como? Você não tem poder, eu não tenho poder, e assim sucessivamente, simplesmente nós não conseguimos enfrentar, confrontar, nos sobressair com relação a esse poder. Então esse é o grande ponto que eu tenho observado no que se refere ao uso desmedido das medidas cautelares, em especial da prisão preventiva. A prisão preventiva no Brasil, ela é o principal instrumento de atuação do Ministério Público e de segurança na posição do juiz. Por quê? Você é advogado criminalista, você pega no teu escritório, Leonardo, faz uma pesquisa aí, eu desafio a todo mundo que está assistindo. Pega no seu escritório, quantos processos criminais que você não tem sequer um pedido de prisão preventiva? Por quê? Porque hoje parece que é automático. Quando a denúncia vem sem o indivíduo estar preso,
vem com o pedido de preventiva. A prisão preventiva, que é uma medida cautelar extrema, ela se tornou o principal instrumento de atuação no processo criminal. Ela é o cerne, ela é o coração do processo penal hoje, a prisão preventiva. E como você não tem essa estrutura muito bem delimitada na legislação para o seu uso, e você não tem um furo de linguagem, você simplesmente tem um buraco do tamanho do universo de linguagem que será preenchido com o poder entra e é exercido de forma desmedida. Esse é o ponto. Quando nós temos o confronto, Leonardo, como que nós vamos constranger o exercício do poder arbitrário? É com o conhecimento e com a técnica. Se nós não temos o conhecimento e a técnica, o poder ele vai sempre engolir a nossa atuação. E isso talvez possa ser uma forma de explicar o porquê que o judiciário, sempre quando se manifesta com relação às medidas cautelares, ele sempre é pró-sociedade, pró-restrição. Porque o poder ele vai aglomerando, ele vai se somatizando, ele vai aumentando, ele vai tomando conta de todo esse buraco que existe no furo da linguagem. E nós não conseguimos ocupar sequer um espaço ali, porque esse espaço a gente não consegue entrar, porque nós não temos munição, nós não temos elementos, nós não temos uma estrutura, nós não temos legislação, nós não temos nada que nos possa motivar, alimentar ou sustentar o enfrentamento do poder. Se você parar para pensar, isso é fato. Quando você vai sustentar um habeas corpus, por exemplo, uma Câmara Criminal, no STJ, no STF, você vai alimentado de conhecimento. Então você estuda o caso, você pega a jurisprudência, você pega a legislação, você pega tudo que você pode pegar para poder construir aquilo que você quer sustentar e você vai. Veja, isso é o maior exemplo de enfrentamento do poder. E quando você consegue alçar um sucesso em uma sustentação como essa, é porque você conseguiu constranger o uso do poder irregular, arbitrário, ilegal. Só que isso é cada vez mais raro, porque cada vez menos temos legislação que nos consiga sustentar para fazer isso. Então, quando você vai para uma sustentação de habeas corpus, que você fala o seguinte, cara, eu estou indo para cumprir o meu papel, porque a situação é bem difícil. Por que você fala isso? Porque você sabe que nesse momento o exercício do poder é muito maior do que aquele que você tem como, por exemplo, para pleitear uma liberdade. Mas, normalmente, esse poderio que está se sobressaindo, ele já é inerente à própria legislação. Quem nunca virou e falou o seguinte, cara, se você for político e estiver envolvido num processo de corrupção, parte do pressuposto que você tem que ser preso preventivamente. Veja como que isso já começa a ser inerente ao uso do poder. Deixou-se de lado a análise dos fatos do caso concreto. Então isso acaba sendo uma prática, uma atuação sucessiva do próprio órgão institucional. Esse é o ponto. É isso que nós precisamos parar para enxergar e começar a brigar em um outro campo. É no campo legislativo. É no campo de aplicabilidade da legislação. Por que no direito penal nós temos o princípio da legalidade, da máxima taxatividade? Por que no processo penal nós não temos o princípio da legalidade? Por que no processo penal nós precisamos ficar pedindo para que seja cumprido aquilo que é estabelecido na lei? Um exemplo muito clássico e claro é o artigo 400 do CPP, que fala a ordem da audiência de instrução e julgamento. O artigo é redundante, porque ele fala o seguinte, olha, serão ouvidos, se possível, a vítima, testemunho de acusação, testemunho de defesa, nesta ordem. O artigo é redundante. Eu costumo dizer que, tirando que os professores de pedagogia não me punam, mas eu acho redundância uma coisa correta, porque quando a gente leciona, repetir cansativamente aquilo que nós já explicamos, até que a pessoa entenda, isso é uma forma de pleonasmo, uma forma de redundância, mas o artigo ele é redundante, ele dá uma sequência e diz, nessa ordem. E aí você chega na audiência e o juiz fala assim, olha, doutor, falta uma testemunha de acusação, mas eu vou ouvir as que estão aí fora de defesa para não perder o dia da pauta. Que isso, cara? Fora o problema da carta precatória. Não, eu vou sair da audiência, eu vou impugnar, eu vou entrar com habeas corpus, eu vou fazer um mandado de segurança, está errado. Aí o juiz vem e fala assim, tá, mas eu vou ouvir. E vai ouvir. E vai ouvir. Por quê? Porque você não tem nenhum, por exemplo, instrumento específico de impugnação dessa arbitrariedade. Olha como que é precária a nossa legislação. Você vai impugnar. Para pensar tecnicamente, uma vez um aluno me fez essa pergunta, eu achei bem interessante que ele virou para mim e falou assim, tá, eu vou impugnar isso como? Aí eu, porra, ou eu vou impetrar um habeas corpus, ou eu vou usar o regimento interno do tribunal para achar algum recurso que não regula, ou que não tem regulamentação pelo CPP.
Olha como que isso é precário. Paralelo a isso, de fazer um parênteses que eu lembrei agora, eu acho que o discurso mais covarde que possa existir é quando dizem que o processo demora anos. Isso foi muito utilizado na discussão da presunção de inocência e execução provisória da pena. Que o processo demora anos pelo uso excessivo de recursos pela defesa. Porra, quantos recursos nós temos no processo penal, Leonardo? Nós temos quantos prazos? Apelação, embargos presentes. Porra, acabou, cara. Nós não temos recurso. Eu queria viver nesse mundo que tem, né? Que a gente tem muito recurso para poder usar, porque a gente não tem. Eu não tenho. Eu não sei que processo penal é esse. E quando fala que o advogado soltou o cliente, quer dizer, você foi lá com a sua chave, abriu a cela... Exatamente. Aí você fez uma cobra, eu falei, abriu, falei, vem comigo, entra no meu carro, vamos embora. Porra, completamente surreal tudo isso. Mas o que eu quero colocar aqui, basicamente chamar a atenção, é justamente isso. Nós precisamos reconhecer essa fragilidade estrutural, essa fragilidade legislativa, essa fragilidade impugnativa, entender que o outro lado, que é o lado do Ministério Público, ele é muito mais estruturado no que se refere à questão punitiva, à questão de pleitos e tudo mais. Nós precisamos entender que hoje nós temos um Ministério Público midiático que usa muito bem a imprensa e a opinião pública para poder manipular posições de apoio ou rejeição. Nós vivemos um período de criminalização da advocacia, muito em ascensão. Hoje você advogar para alguém, você é taxado de ser confundido com o cliente. Isso não é mais algo que aparecia, e sim, hoje é uma realidade muito clara para a gente. Você ser advogado criminalista, a primeira pergunta vem, como que você consegue defender fulano? Como que você... E agora aí, defende esse cara aí. É uma coisa meio absurda. Então nós temos uma ascensão na criminalização da advocacia. Nós temos uma mega falha estrutural no que se refere à nulidade do processo penal. Nós temos uma divisão de nulidade relativa e nulidade absoluta, e que no final diz que deve gerar prejuízo. Se não gerar prejuízo, pouco importa a nulidade relativa ou nulidade absoluta. Aí eu paro para pensar o seguinte: tá, mas qual o sentido de tudo isso? Nós não temos uma estruturação. Nós temos hoje a permissibilidade de um judiciário que se coloca na posição de legislador. Nós temos hoje ministro que diz que o que está escrito não é o sentimento do povo. Nós temos juiz que diz que o que está na lei não é o que deve ser aplicado porque ele entende de forma contrária. Isso gera insegurança. Isso é furo de linguagem que permite o poder entrar, se instalar e ficar ali, e nós não conseguimos retirar. E uma vez ingressando, uma vez, Leonardo, que eu acho que precisa ficar muito claro, quando o poder se apropria de determinada circunstância, é muito mais difícil tirar ele dali. É muito mais difícil você expurgar ele dali, fazer com que, mostrar que aquele ali não é o lugar dele. Só que hoje, como que nós tiramos isso? Como que nós... Para pensar agora, essa lei anticrime com várias questões. Se você parar para observar, daqui a pouco teremos inúmeras decisões, é porque agora o judiciário parou com a pandemia, mas já teríamos inúmeras decisões dizendo, olha, não é bem isso. A lei não quer dizer isso. Não é isso que a lei... Na verdade, é diferente o que a lei diz. Ué, o Fux não suspendeu a eficácia da parte do juiz das garantias, mas o resto manteve? Quer dizer, o que é favorável às garantias, suspende porque não tem como aplicar. E o resto... E se você parar para pensar ali, o Fux simplesmente, com uma decisão monocrática, ele mandou para o inferno o Congresso e o STF. Porque a presidência do STF, na gestão do Toffoli, já tinha se manifestado. Ele simplesmente falou, vocês vão tudo dar merda, vocês não sabem de porra nenhuma, quem sabe sou eu, e isso agora é assim. E aí, bicho? Aí eu te falo, isso é ou não é um furo de linguagem, de permissão do poder se instalar, e agora como é que você tira? Como é que você tira isso? Como é que você volta com ele para o seu devido lugar? Nós permitimos isso, Leonardo. Nós permitimos isso. Nós deixamos que isso se arvorasse e se instalasse nesse lugar. Nós precisamos parar para pensar que juiz, delegado e promotor são funcionários públicos que devem satisfação à sociedade e devem atuar no exercício de suas funções e suas atribuições e competências. Eu não estou aqui para demonizar ou criminalizar essas atuações, pelo contrário. Eu sou favorável e adepto de um Ministério Público forte e independente, uma magistratura forte e independente, uma polícia forte e independente, porém elas precisam ter o seu devido lugar, saber os seus limites,
saber que as suas atuações terão consequências. Porque, Leonardo, se você praticar qualquer ato ilegal, você vai arcar com as consequências do seu ato, tanto quanto eu, seja na vida particular, como também na prática da advocacia. Por que os demais não? Por que hoje você ser funcionário público, você tem um cheque branco para fazer o que você quiser? Isso não tem cabimento. E dentro disso que você está falando, professor Tiago, aí você começa a compreender dentro da sua fala, e antes de eu concluir, eu mandar um abraço ao professor Jackson Zílio, professor Roberto Tardelli, professora Daniela e muitos amigos que eu vi entrando por aqui. Sintam-se todos abraçados. Eu não consigo voltar aqui nesse momento para cumprimentar todo mundo. Mas dentro disso que você está falando, assim, nesse sentido, dessa utilização do furo da linguagem e o exercício do poder, é que se consegue compreender por que houve tanto pânico com a lei de abuso de autoridade. Olha só, a lei de abuso de autoridade, uma coisa que eu busco ser coerente no que eu falo, no que eu pratico, no que eu escrevo, etc. Mas a lei de abuso de autoridade me fez ser taxado e apontado como incoerente, e eu concordo. Por quê? Porque eu fui favorável a ela. Eu sempre fui adepto de que a criminalização de condutas não resolve o problema da sociedade. Só que ali eu acho que não era um problema de sociedade. Ali é uma questão estrutural, procedimental, processual. Ou seja, é dar limites para quem está abusando da sua competência. E o mais interessante é que na época eu escrevi um artigo sobre isso e eu fui buscar quem estava criticando a lei de abuso de autoridade. E o mais interessante era que o principal artigo mais lido num site bastante visitado no Brasil por todos nós era escrito por 2 juízes, onde eles diziam, mas essa lei criminalizar a atuação do juiz vai inviabilizar a prestação da tutela jurisdicional. Cara, vai pro inferno, bicho. Não me venha com esse papo, porque isso é o quê? Isso é poder querer ter um... Por isso que eu falei, nós hoje temos uma estrutura de endeusamento. O Brasil é o único país que funcionário público é rico, Leonardo. No Brasil nós temos um único país no mundo que funcionário público ocupa e integra a classe média. Não é porque a classe média ela tem um nível de vencimentos baixo, não. É porque integra mesmo por conta de toda a falha estrutural e o furo de linguagem que permite os penduricalhos, etc, etc, etc. É só aqui que nós temos não fazem concurso por convicção, fazem concurso, como você disse, para ficarem ricos. E um abraço para o professor Eduardo Gomes, que me cobrou aqui também. Mas é isso, o que nós precisamos parar para pensar hoje, Leonardo, é porque esse furo de linguagem vem desde o ensino jurídico. Sempre me incomodou, desde a época de aluno da graduação, quando eu tinha um professor que dizia o seguinte, olha, onde está escrito pode, lê-se deve-se. Eu falo, porra, peraí. Pode, pode. Você não pode ler uma coisa diferente daquilo que está escrito. Onde está deve, é deve. Isso tudo, se você parar para pensar, Leonardo, isso foi refletindo. Olha onde chegamos. Decisão do Supremo Tribunal Federal, onde o ministro diz que aquilo que está escrito trânsito-julgado não é trânsito-julgado. Não mais. Não é o que está escrito. O que está escrito... Isso tudo é reflexo de nós permitirmos toda essa vulgarização do ensino jurídico, essa vulgarização daquilo que é sério. Estudar direito, analisar a ciência jurídica, ela é muito séria. Ela é muito séria. E nós não podemos transigir com isso. Nós precisamos parar para pensar e poder extirpar de uma vez por todas o senso comum. Primeiro ponto, o senso comum do direito. Agora, há pouco tempo, um amigo médico veio reclamar comigo que ele não aguentava mais as pessoas dando opinião científica no que se refere à pandemia. Eu falei, bem-vindo ao meu mundo, né? Bem-vindo ao mundo. Eu já não aguentava mais médico dizendo o que deveria fazer com criminalização de conduta. Mas é isso. É isso. Por quê? Porque nós permitimos hoje com a rede social, Humberto Eco já dizia, deu voz a tantos a imbecilidade foi propagada com a rede social. Hoje na rede social você tem inúmeros juristas, minha opinião, eu deleto todo mundo. Não porque eu não quero ouvir a tua opinião, é porque quando você... Porra, Leonardo, eu levei mais de 10 anos estudando pós-formado para emitir uma opinião. E aí não um cara que vem dizer para mim, por exemplo, eu particularmente hoje, eu estou afastado da graduação. Sabe por que eu estou afastado da graduação? Porque eu ia cometer um genocídio ou um homicídio coletivo. Porque eu não aguentava mais um aluno de segundo, terceiro período virar para mim e falar o seguinte, eu discordo. No começo, eu sempre fui assim. Tá, você discorda por quê? Porque não é assim que funciona. Eu falei, bicho, cala a boca. Mas isso foi permitido por nós.
Nós permitimos isso, nós não educamos as pessoas para que elas possam ouvir, aprender, e depois que elas aprenderam, elas se posicionarem. Hoje as pessoas se posicionam antes de aprender. E se você fizer um paralelo rápido, hoje o juiz julga antes de analisar as provas. Ele decide realmente se condena ou se absolve antes de poder analisar qualquer situação que possa influenciar naquele processo. E, obviamente, que quando você se posiciona para um lado, qualquer coisa que venha dissociar o seu raciocínio para aquilo, você rejeita, você afasta. Então, por exemplo, quando você pega uma audiência de custódia e que vem um flagrante, obviamente que o juiz está lá. Aqui no Rio de Janeiro, por isso que eu te falo que é uma questão estrutural da instituição. Aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que o tribunal lançou um edital, não lembro muito bem como que foi, mas o tribunal dizia, resumindo, o tribunal dizia que na custódia o juiz teria que ter o perfil da custódia. Defina para mim o perfil da custódia. O que é o perfil da custódia? Esse é o ponto. Um perfil que prende todo mundo, um perfil que solta todo mundo, eu não quero nenhum nem outro. A questão toda é essa. Aí é que está. Nós não precisamos de um juiz com perfil. Nós precisamos de uma estrutura processual, procedimental, para que qualquer um perfil que chegue ali, ele vá atuar conforme a legislação determina. A ponto de olhar e falar o seguinte, olha, eu queria te manter preso, mas eu tenho que te soltar. Ou eu queria te soltar, mas eu tenho que te manter preso. É isso que nós precisamos hoje. Eu não preciso do juiz dizendo que eu estou fazendo um bem para a sociedade, eu estou combatendo a criminalidade. Ô, Leonardo, há uns 2 ou 3 anos, na época da gestão da Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu ouvi umas 2 declarações mais absurdas que eu poderia ouvir na minha vida. Primeiro foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que ele disse: o Congresso não é... Só me permite fazer um parênteses. Eu vou aproveitar a deixa só, porque o professor Roberto Tardelli mandou aqui. Forte abraço, amigos. Excelente nível do debate. Professor Roberto Tardelli, o senhor está convidado a vir para cá conversar comigo também, fazer esse bate-papo. Tardelli é um monstro, é um espetáculo. Agora não pode fugir. Depois eu vou entrar em contato com o senhor para a gente agendar. Desculpa, viu, professor Thiago, mas tem coisas que a gente não perde a oportunidade. Tá certo. Porra, pior que agora eu acabei perdendo, cara. Você falava da questão do juiz decidir, da audiência de custódia, dessa que você não quer nem um lado nem o outro, que ele possa decidir de forma que ele chegue e que as normas sejam tão bem claras que ele tem ainda que julgar contrário ao que ele gostaria, seja para prender, seja para soltar. Enfim, mas bom, foi. O que eu, assim, tô vendo aqui que o Instagram é sem educação, ele fecha na nossa cara, né? Daqui a pouco. O Rodrigo Maia, eu vi aqui o Francisco Cordeiro, eu coloquei o Rodrigo Maia. Foram as duas declarações mais absurdas. O Rodrigo Maia dizendo que o Congresso não ficaria ali como mensageiro do povo, o Congresso não seria mensageiro do povo. E a Carmen Lúcia disse que o Judiciário não taparia os ouvidos para o povo. Eu falei assim, meu Deus, tá tudo ao contrário. Porque é justamente o contrário que tem que ser. O Judiciário que não tem que ser o mensageiro do povo e o Congresso que tem que ser o mensageiro do povo por conta da posição que ocupam na estrutura de poder. Isso é insano. E olha que nível chegamos. E o mais interessante é que tudo isso foi tratado com normalidade. Então, assim, eu acho que nesse momento, em especial a advocacia, e mais ainda a academia técnicos científicos, os estudiosos, quem escreve, quem forma opinião, quem escreve artigo, quem escreve livro, deve parar para pensar e trabalhar e estruturar de uma forma em que o poder seja colocado no seu devido lugar. O poder deve ser limitado. O poder não pode ser empoderado, Leonardo. O poder precisa ser limitado. Exato. Empoderar o poder é a maior infidelidade que nós podemos cometer nessa sociedade. O Estado Democrático de Direito surge e existe justamente para limitar o uso do poder. Se nós não tivermos a limitação do uso do poder, simplesmente nós estamos perdidos, nós estamos ferrados, nós estamos fodidos, porque nós não teremos como conter esse monstro que é o poder. Esse poder precisa ficar controlado, ele é necessário, ele precisa ser utilizado, ele precisa ser colocado em prática, mas é necessário que tenhamos mecanismos de controle. Não podemos deixá-lo à solta para fazer e agir como bem entender na mão de quem quer que seja. Isso não pode. Então, o que eu quero colocar e deixar muito bem claro é que nós precisamos ter uma estruturação da cautelaridade no processo penal. Mas, além disso, nós precisamos ter alicerces mais sólidos no processo penal. Nós precisamos emitir menos opiniões do que a lei quer dizer,
porque o que a lei quer dizer está dito no que ela foi, da forma que ela foi escrita, e nós precisamos entender melhor dois pontos que são duas variantes estruturais do que a lei, que é justamente a estrutura que vai viabilizar o que está posto na lei, o procedimento, a forma, que é a garantia, e nós precisamos saber como nós vamos fazer com o uso do poder que violar essa lei. Então, é parar de ficar falando sobre a lei quis dizer, a mens lege. Eu fico até preocupado, porque eu tenho medo dessas coisas de espírito e tal, de fantasma. Eu morro de medo disso. Quando o cara vem falar assim, o espírito da lei, eu falo, fudeu, né? Essa porra apareceu. Foi numa bobagem o espírito da lei querendo pensar contigo de madrugada, bicho. Saindo da geladeira, você vai pegar uma água, o espírito da lei quer falar contigo. Cara, a gente tem que parar com essas insanidades. O que a lei diz está posto no seu texto, ponto. O que nós precisamos saber? Existe mecanismo de aplicabilidade dessa lei? Existe controle do uso do poder desenfreado quando violar essa lei? Porra, porque acaba que desvia a nossa atenção para algo completamente desnecessário. Entender o que a lei quer dizer. A lei está posta, ela está escrita. Prazo 90 dias para reavaliação da prisão preventiva. 90 dias. Se conta de forma matemática. 1, 2, 3, 4. Não tem que ter interpretação do que seriam esses 90 dias. A gente precisa parar com isso. Não tem que ter interpretação de quando a lei ela deve ser aplicada. A lei é feita para ser aplicada. Esse é um ponto que é muito importante. Então, assim, parar de ficar analisando o que não importa, que é o que a lei quis dizer, porque é o que a lei diz, e trabalhar melhor a estrutura da cautelaridade. Leonardo, se você parar para pensar, todas as teorias da pena, que explicam a pena, ou tentam explicar a pena, teoria preventiva, teoria retributiva, etc., etc., isso tudo foi migrado e transportado para o uso da prisão preventiva. Hoje não importa se a pessoa é condenada ao final do processo. O que importa é que ela está presa durante o processo. Exato. Antigamente a pergunta, como que essa pessoa está solta se ela está condenada? Hoje a pergunta é, como que essa pessoa está solta se ela está sendo investigada? Olha a que ponto nós permitimos que a cautelaridade chegasse, a que nível ela fosse colocada. Então são questões que nós precisamos parar para analisar e entender que vai muito além do que a lei quer dizer. Ela está antes, na estrutura, no procedimento, e ela está depois, no controle, na forma de contenção do uso desse poder. Veja, não quero aqui amordaçar juiz, promotor, já fui acusado de ser recalcado porque não sou juiz, não sou promotor. Não é isso. Tenho inúmeros amigos na magistratura, pouquíssimos no Ministério Público, não sei porquê, mas tenho muitos na magistratura, pouquíssimos no Ministério Público. Mas o que eu quero é que a estrutura institucional saiba o seu lugar, saiba o seu limite e respeite tanto o seu lugar quanto o seu limite. Da mesma forma que eu, como advogado, tenho que saber o meu lugar e respeitar os meus limites. Os limites não podem ser postos apenas para uma parte ou um lado. Os limites devem ser postos para todos e, com muito mais razão, os limites devem ser postos para aqueles que exercem poder. Isso é de extrema importância. Enquanto nós não tivermos uma reestruturação da cautelaridade, uma reestruturação do processo penal, uma limitação do uso do poder, viveremos sempre nessa peleja de lei que não é aplicada, de crítica, de abuso. O que é feito com o abusador? Nada. Absolutamente nada. Por que o abuso, como é que eu vou dizer, na violência doméstica tomou uma proporção absurda? Porque o abusador ele não tinha consequência para ele. Por que um abusador sexual, um abusador psicológico, ele simplesmente não tinha limites? Porque nada acontecia com ele. Porque eu não estou falando de punição, eu estou te falando de uma estrutura que possa mostrar para essa pessoa o seguinte: você pode até passar, você pode até abusar, mas você será punido e sofrerá consequências com isso. É a mesma posição de um juiz do Ministério Público, de um delegado, de um policial, que extrapola seus limites. Há pouco tempo começou a rodar um vídeo de um professor de um cursinho em Cascavel, eu esqueci o nome daquele babaca, que ele dizia que ali na polícia, e ele é policial expulso, ali na polícia, ele viu que o prazer da vida dele é bater nas pessoas. Pouco importa o que você sabe, o que importa é que você tem uma arma na cintura e vai ter um monte de mulher querendo te dar. Essas são as palavras que ele utiliza na aula dele, que é um vídeo que está correndo por aí. E essa pessoa é tratada como professor. Esse cara forma opinião.
Esse cara tem alunos que o seguem. É absurdo. Isso é um absurdo, mas Leonardo, nós temos culpa disso. Aqui, o Bert entrou aqui e está falando kkk, porque você é lá na cidade dele, ele sabe disso. Professor Ele está Thiago, falando, é o idiota mesmo, está colocando ali. nós vamos cair em 20 segundos. Então, eu vou encerrar.